Boa noite. Chegamos aqui para mais uma aula de redação. Você da primeira série do ensino médio, que está aí do outro lado assistindo nossa aula, uma boa noite para você. Tenho certeza que você viveu um final de semana emocionante. Por algum motivo você se emocionou nesse final de semana, né? Quem comemorou com o Flamengo se emocionou, quem comemorou com Vitória se emocionou. Então foi um final de semana de muitas emoções para nós brasileiros. Então, só o meu boa noite, meu cumprimento especial aqui a todos vocês. E agora vamos para a nossa aula de redação. Vamos ver, essa semana, eu prometi a vocês que nessa semana, começando o mês de novembro, né? Falei assim, olha, a partir do dia 31 de outubro até os dias de Enem, a gente vai estudar o texto dissertativo argumentativo para o Enem. Só que assim, a gente não vai trabalhar diretamente com aquele texto, vai trabalhar com os aspectos do texto dissertativo argumentativo para o Enem. E um dos aspectos que nós vamos tratar hoje é somente a competência 1. E o que diz a competência 1 da redação do Enem? Ela pede para que seja utilizado no desenvolvimento do texto, né, na redação que você utilize, a língua portuguesa padrão. Mas você acredita que tem gente que chega lá no dia da prova do Enem e quando vê esse pré-requisito para escrever o texto que diz língua portuguesa padrão, tem gente que não sabe o que é a língua portuguesa padrão? Pois é, tem gente que ainda paga essa vergonha, ainda paga o mico, né? Chega lá e diz língua portuguesa padrão, que é isso? Eita, eu vou ter que inventar palavras, eu vou ter que usar palavras lindas, maravilhosas e começar a usar um monte de palavras que ele não sabe nem o significado, só porque achou bonita, né? Ah, vou usar uma palavra bem bonita aqui. Mas língua portuguesa padrão não quer dizer utilizar palavras bonitas, gente. Quer dizer utilizar a língua portuguesa corretamente. É muito raro eu usar essa palavra com língua correta, língua errada. Mas aqui na redação do Enem não tem outra escolha, ou está certo ou está errado, entendeu? A redação do Enem não considera as variantes linguísticas, a não ser que você tenha usado propositalmente. Mas se foi desleixo mesmo, se foi descuido, se foi desvio, você será penalizado na competência 1, que é a competência que analisa a língua portuguesa que você está redigindo a prova do Enem, o português que você usa para desenvolver as provas do Enem. Então, a aula de hoje é sobre isso, tá bom? A gente vai conhecer a língua padrão no texto dissertativo argumentativo. Exatamente aquele português que deveria ser usado na redação do Enem. Então, vem comigo que nós temos muito material aqui para estudar linguagem padrão. Vamos primeiro apresentar para vocês o que é a linguagem padrão, tá bom? E a língua padrão, a gente chama de língua padrão. Escrever um texto, né? Quando você fala de escrever um texto, já dói a barriga. Eita, professora, está chegando. Faltam somente 12 dias, professoras, 14 dias para chegar à redação do Enem, exatamente. Então, quando você pensa em escrever um texto dissertativo argumentativo, você vai precisar de certas habilidades, né? Precisar de certas habilidades com a língua portuguesa. Como, por exemplo, você tem que ter habilidade com ortografia, com sintaxe, com regência, pontuação, com a conjugação verbal. Ortografia, você já sabe, é escrever as palavras corretamente. É de repente você, no meio da redação do Enem, você não jogar lá um tal de com certeza junto. Se você fizer isso, você vai ser penalizado. Porque a palavra não é com certeza uma palavra só, é uma locução adverbial com certeza, né? Separado, ó, com certeza. Se tu não sabe se é junto ou separado, tu faz certamente. Você não usa com certeza, você escreve certamente, tá bom? Que aí você não vai ter mais esse problema aí. Se você utilizar a língua portuguesa padrão e não souber se com certeza é junto ou separado, troque por outra palavra. Diga certamente, com toda certeza, usando outros sinônimos, certo? Então, isso aqui seria um problema de ortografia.
Mas também nós temos problema na sintaxe. E o problema da sintaxe é, muitas vezes, você não saber utilizar a concordância verbal, a concordância nominal. E a própria regência, que está aqui, olha, ao lado, também é um problema de sintaxe, né? É um problema que compromete a estrutura do texto. Então, qualquer problema que comprometa a estrutura do texto, você não saber fazer o equilíbrio entre sujeito e predicado, não saber empregar corretamente os complementos verbais. Por exemplo, você chega lá todo empolgado e diz assim, aí o brasileiro vende ela, né? Você está tão empolgado com o texto que você rasga lá. Aí o brasileiro vende ela para o exterior. Você estava falando da Amazônia, preservação da Amazônia. Preserva-se tanto a Amazônia, aí então, de repente, o brasileiro vem e vende ela para o exterior. Vende ela é um problema de estrutura textual. Porque o que diz a regra? Tu não pode usar um pronome pessoal do caso reto para completar o sentido de um verbo. Esse ela não pode ser complemento de verbo. Você pode ter que usar um pronome oblíquo. Chega um brasileiro e a vende. E a vende. Esse a não é preposição. Esse a é o pronome oblíquo, esse a é o objeto direto e é a forma que tem que ser usado. Ou então você pode falar em vendê-la. Você pode usar a vende ou vendê-la, mas aí você vai estar empregando a língua portuguesa adequadamente, tá? Gente, problema de regência é problema com crase. Principal problema de regência é problema de crase. Primeiro, a crase e a questão de não saber empregar adequadamente as preposições. Não saber se usa a preposição a, se é o em, se é o de, no complemento do verbo, né? Por exemplo, tem muita gente que usa o verbo namorar com a preposição com. Coloca lá, Emílio namora com Inês. Emílio namora com Inês. Emílio não namora com Inês. Quer dizer, ele até namora com a Inês se ele levar a Inês para namorar, não é isso? Então, se ele levar a Inês para namorar junto com ele, ele vai namorar, ela vai também. Aí ele vai com ela, porque é a companhia. Agora, se ele, de fato, a namorar, se ele namorar Inês, então, Emílio namora Inês e não namora com. Então, isso é um problema de regência, tá? Saber colocar assertivamente o uso das preposições. Pontuação nem se fala. Tem gente que não sabe colocar uma vírgula no lugar adequadamente. Não sabe empregar a vírgula, não sabe empregar ponto final. Depois de um ponto final, não começa com letra maiúscula e aí compromete tudo que estava fazendo no texto. Gente, muita atenção na redação do Enem para a questão da língua portuguesa. Conjugação verbal. As pessoas pegam o modo como elas falam no dia a dia e levam para a escrita. Aí que está o problema, né, São Pedro do Piauí? É você pegar a sua linguagem do dia a dia e levar para a escrita. Então, no dia a dia, você costuma dizer assim, eu tinha trago isso para ela, mas ela não estava. Aí tu vai para a redação do Enem e escreve um tinha trago. Está errado. Não existe essa expressão tinha trago. Esse verbo composto, ele é composto na forma do particípio irregular. Aliás, ele não existe na forma irregular, ele só existe na forma regular. Então, obrigatoriamente, você tem que escrever tinha trazido. Tinha trazido e não tinha trago. Não existe tinha trago, gente. Na língua portuguesa não tem isso. Então, se você vai e coloca na redação, é pedir para perder pontos. E sabe quantos pontos você perde em cada erro? Você perde 40 pontos. E só vale 200. Isso quer dizer que se a cada 40 pontos, se a cada erro repetido, você perde 40, você vai errar 5 vezes e vai zerar a competência. Vai perder 200 pontos na competência 1. Por 5 erros, tá certo? Aí você tem mais o quê? Aí tem na pontuação, na conjugação verbal. Ontem eu assistindo ao GE, né? Que é o Globo Esporte Digital, que passa no YouTube. Tinha 2 comentaristas lá, elas estavam apresentando e comentando a chegada dos jogadores de futebol do Flamengo, campeão das Américas, né?
futuramente aí competindo diretamente com o Real Madrid para conquistar a Taça do Mundo, a Copa dos Clubes, né, no mundo, em fevereiro de 2023, quer dizer, não custa nada a gente sonhar. Aliás, Real Madrid, quem é Real Madrid perde o Flamengo, duas grandes nações, na verdade. O jogo vai ser em Miami, tem tudo a ver com a gente. Então, assim, se você vai... elas estavam lá comentando a chegada dos jogadores e alguns jogadores saíram pelo portão principal. Outros fugiram pela tangente, né? Não quiseram ir pela principal porque tinha uma figura ingrata lá esperando os jogadores e quem não queria posar com a figura ingrata foi por outro portão. Aí ela foi e falou, uma delas, né, que estava comentando, disse assim, é porque fulano tinha chego, olha a estrutura, olha o que eu chamo de conjugação verbal, né? Ela diz, tinha chego. Ela disse, o Gabigol tinha chego, mas não saiu por este portão, saiu pelo outro. Tinha chego. Essa estrutura não existe na língua portuguesa. Isso é invenção, gente. Tem gente que não tem o que inventar, quer inventar a língua portuguesa. A língua portuguesa foi inventada por Camões, tá bom? Ela foi reinventada, né? Reestruturada por Camões no século XVI. E ela está assim até hoje. Ela é modificada pelos gramáticos a cada 500, cada 200, 300 anos. Ela dá uma mudada nela aí. Mas aí a pessoa chega do nada com essa estrutura. Tinha chego, Gabigol tinha chego. Foi com vergonha. Olha, quando você erra na língua portuguesa, você perde a credibilidade. Tá bom? Você perde a confiança do seu lado profissional, do seu lado articulado, comunicativo. Ou então você comete erros mais fáceis, como tinha falo. Olha, tinha trago, tinha chego, tinha falo, tinha pago. Não existem. Não existem essas formas. Tinha trazido, tinha chegado, tinha falado e tinha pagado. Professora, mas é muito feio falar tinha pagado. Feio é falar tinha pago, que está errado. Acho estranho, sabe por que você acha estranho? É feio, tá estranho. Sabe por que está estranho? Porque não tem o hábito de falar assim. Quando criar o hábito de falar o correto, você não vai ficar falando a conjugação errada. E quando você fala menos, quanto menos você falar a conjugação errada, maior a possibilidade de acertar a escrever. Porque nós temos o hábito de levar para a nossa escrita o modo como a gente fala. Os nossos vícios linguísticos da oralidade, a gente costuma colocar na redação escrita, no texto dissertativo argumentativo. Aí você vai para o texto e coloca tinha chego, tinha falo, tinha trago, tinha pago e erra tudo. Cada vez que você errar o mesmo erro, errou 3 vezes lá, a conjugação verbal é menos 40, amor. Menos 40, né? Quer dizer, de 30 linhas, tu errar 3 vezes é 10% aí de linhas que você está errando no mesmo erro, batendo no mesmo erro. Ou seja, você realmente não conhece aquela estrutura e acabou de comprovar isso. Beleza? Então, falar e escrever bem é uma obrigação. Tem gente que acha que só fala e escreve corretamente se quiser. Não, meu amor. Se você quer se dar bem na vida, tanto como estudante, como profissional, você tem que aprender a língua portuguesa padrão, porque o nome já diz, ela é padrão. Em qualquer lugar que você estiver, seja Rio de Janeiro, seja São Paulo, seja em Portugal, seja em São Tomé e Príncipe, seja lá em Macau, na Ásia, onde você tiver que falar o português, se você souber o português padrão, você está falando adequadamente, você não está errando. Então, apesar disso, os tropeços na língua portuguesa são os principais obstáculos para os candidatos alcançarem o tão sonhado 1000 na redação. Todo professor que corrige redação do Enem fala isso, Dalene. Quando você vê um aluno que tirou 940, 960, principalmente os que tiram 980, não tem outro diagnóstico. Ele errou a competência 1. Ele perdeu ponto na competência 1, não é, Antônio? Todo professor que corrige a redação do Enem dizem isso para a gente. Que o aluno não tira 1000 na redação do Enem, não é por causa das outras competências, não. É a competência 1, é a competência que fala da língua padrão.
Então, é por isso que quando você vai escrever um texto dissertativo argumentativo no Enem, você tem que acertar na ortografia, na sintaxe, na regência, na pontuação, na conjugação verbal, em todos os aspectos da língua padrão. Isso mesmo, porque língua padrão não é que a gente queira ou não aprender, é uma obrigação. Queridos, aprender a usar a língua portuguesa adequadamente é uma questão de cidadania, tá bom? Exercer a língua portuguesa corretamente é uma questão de cidadania. Inclusive, não é cobrado somente na redação do Enem. A prova de linguagens, competência 6 da prova de linguagem, também fala sobre a língua padrão. Sabe quando? Quando eles cobram que você conheça o patrimônio linguístico. Quando fala de patrimônio linguístico, é a herança que a língua portuguesa deixa para a gente. A herança da língua portuguesa, o português estruturado, o português de Camões, o português correto. É só a gente que não quer interpretar. Então, a aula é sobre a gente falar hoje da língua portuguesa, da língua padrão, e a gente vai diretamente para alguns testes aqui para saber como é que vocês estão, como é que está a linguagem padrão, o seu português padrão para a redação do Enem. Vamos começar trabalhando palavras e expressões mais erradas na redação do Enem, fazendo o levantamento de tudo que esses meninos escrevem na redação aí, que aparece no Enem, Manuel Antônio. Aparecem muitas expressões que coincidem, ou seja, pontos em que os alunos erram mais. Eu trouxe para vocês aqui uma lista com 10 erros, que são os erros mais encontrados na redação do Enem. Estão a fim de fazer esse teste? Querem saber como é que você vai se sair nela? Eu quero saber. Eu quero saber se você sabe se sair bem nesse teste de língua portuguesa padrão. Bora lá, vamos começar a brincadeira então. Marque a forma correta. Se estamos falando de português padrão, ou seja, a língua portuguesa bem aplicada, obedecendo a estrutura da língua e todas as regras gramaticais, então qual é a frase correta? Quando você está diante de expressões como são suficientes ou é suficiente, qual seria a frase correta? Você vai escrever na redação do Enem. Aí você quer escrever isso aqui, ó, $150, né? Você quer escrever isso. $150 são suficientes para as diárias no exterior. Ou você vai escrever $150 é suficiente para as diárias no exterior. Manuel, vocês que estão aí online, vocês que estão na escola, se não tiver como você mandar a sua interatividade aí pelo nosso chat de comunicação, você pede o Wi-Fi da escola, você vem para o teu celular e manda aqui, né, a sua resposta no nosso chat do YouTube, tá bom? É só participar pelo YouTube. E agora, qual é a forma correta? $150 são suficientes para a diária no exterior, ou o correto, a língua padrão, é você dizer $150 é suficiente para as diárias no exterior. Vou dar uma explicação antes. Preste atenção. Quando você estiver utilizando o verbo ser, esse é aqui é o verbo ser na terceira pessoa, né? Eu sou, tu és, ele é. Verbo ser na terceira pessoa. Quando você estiver utilizando o verbo ser, se referindo à quantidade, a preço, se referindo à unidade de medida, unidade de massa, não é isso? Comprimento, essas coisas. O verbo fica invariável. O verbo é invariável. Isso quer dizer que a forma correta de se escrever é essa aqui, ó. $150 é suficiente para as diárias no exterior. E não são suficientes. Por quê? Porque $150 é um valor. É o preço das diárias no exterior. É o valor que você vai pagar das diárias no exterior. Então, o que diz a regra da língua portuguesa? O verbo ser está lá na gramática. O verbo ser é invariável quando indicar quantidade, peso, medida ou preço.
quantidade, peso, medida ou preço, o verbo fica invariável. Exemplos. Olha o exemplo clássico que a gente diz. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E não 1 é pouco, 2 são bons, 3 são demais. Não, você não coloca no plural porque está indicando quantidade. 1, 2, 3. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Essa é a regra para você usar o verbo ser quando estiver indicando quantidade, peso, medida ou preço. Aqui, ó, o preço, R$2.000 é mais do que posso pagar-lhe. Por que é que fica no singular, professora, R$2.000? Por que é que não concorda com o numeral que está no plural? Por que é que fica no singular? Porque está indicando o preço. R$2.000 é mais do que posso pagar-lhe e não são mais do que posso pagar-lhe. Mais um exemplo para fechar essa questão do são suficiente ou é suficiente. 10 metros desse terreno é menos que preciso. 10 metros é menos e não 10 metros são menos, porque metros é um tipo de medida. E quando a palavra ou a expressão, o numeral, vem indicando quantidade, peso, medida ou preço, o verbo ser é invariável. É diferente de horas, né? É diferente de horas, que você diz assim, é 1 hora e são 3 horas. São 3 horas da manhã, você me liga, né? Porque aí é outra história, não é quantidade, nem peso, nem medida, nem preço. Vamos lá. Próxima dúvida. Próximo erro que aparece bastante na língua portuguesa. Qual é o correto? O que é que você usa em vez de ou ao invés de? Qual é a forma certa de você utilizar? A forma certa é dizer assim, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. O correto é dizer, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar, ou é correto dizer, em vez de mandar o e-mail, resolvi telefonar? O problema é, quando é que eu uso ao invés de e quando é que eu devo usar em vez de? Ao invés de ou em vez de? Quando é? Porque as duas formas existem, tá? Essas duas formas existem na língua portuguesa. Agora, uma para cada situação. Por exemplo, se a situação é de alternância, se eu estou numa situação de trocar uma coisa por outra, tá bom? Eu vou trocar o carro pelo ônibus. Eu vou trocar o amor pelo ódio. Não, amor e ódio não é trocar, né? É contradição. Mas se for só uma troca comum, como você diz aqui, olha, ao invés de mandar um e-mail, eu vou telefonar, ou seja, só trocou o sistema de comunicação. Em vez de e-mail, vai usar, olha, até quando você diz, em vez de e-mail, vai usar telefone. Né? Até quando você fala em vez de e não ao invés de, é porque a forma correta é em vez de. Quando você só está trocando uma coisa por outra, se tem lá a saia e a calça. Aí você diz assim, ó, sabe de uma coisa? Em vez de calça, eu vou de saia. Você só trocou uma coisa por outra. Então, a regra é simples assim, tá bom? Quando você está apenas substituindo, trocando um por outro, você usa em vez de. Agora, se você quer dar uma ideia de contradição, de oposição, aí você usa ao invés de. Ao invés de ódio, plante amor. Por que que eu usei ao invés de ódio, plante amor? Porque ódio e amor são coisas contrárias. Se eu estou dando uma situação de contradição, é ao invés. É só você lembrar daquelas jogadas que a gente faz no banco imobiliário, que é chamada de revés, né? Essa palavra vés é contrário. Invés é o contrário, tá bom? Revés é voltar de novo para você. Invés é fazer o contrário. Revés é voltar para você. Aí quando você está jogando banco imobiliário, que você tira aquela carta do revés,
ela se volta contra você. Você vai fazer uma prenda, vai pagar alguma coisa contrário a você, tá bom? Então, essa palavra véi já quer dizer isso, contradição, né? Então, quando eu falo ao invés de, eu estou fazendo uma contradição. Vejam os exemplos. A empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. É porque conservador é o contrário de liberal. Ideias contrárias eu uso ao invés. Se é só para trocar uma coisa por outra, eu uso em vez de. Decidi ir de carro para o trabalho, carro. Em vez de ir de ônibus, troquei o carro pelo ônibus, então eu uso em vez de. Agora eu chamo a atenção para o seguinte, geralmente na correção da prova do Enem, eles deixam passar quando você usa em vez de, tá bom? Por exemplo, se eu aqui, olha, onde eu tenho, ao invés de mandar o e-mail, resolvi telefonar. Aliás, nessa expressão que digo, a empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. Eu posso usar no lugar do ao invés, eu posso colocar em vez de. Eu não posso fazer o contrário, entendeu? Eu não posso fazer isso aqui, ó, usar ao invés numa simples substituição de nomes. Eu não posso. Mas em situação de oposição e de contradição, eu também posso usar o em vez de. Sabe por quê? Porque o em vez de também é uma locução que significa um sentido contrário. Em vez de também dá a ideia contrária. Eu não posso fazer o contrário, colocar quando for o em vez de, eu usar o em vez de. Eita, professor, e agora como é que eu faço? Boa noite, né, Manuel? Então, o que é que eu faço agora, então, nesse caso? Eu uso ao invés de ou em vez de. Na dúvida, use em vez de. Sabe por quê? Você tem 2 vezes mais chance de acertar do que de errar. Mas se quiser realmente acertar, você vai lembrar de uma coisa. Ao invés de é situação de contradição, tá bom? E aí você não erra mais. Podemos continuar? Outro exemplo. As pessoas erram bastante quando estão escrevendo a redação do Enem e vão usar essas locuções aqui, ó. A nível de, em nível de, né? A nível ou em nível. Qual é o correto dizer? Em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. O correto é em nível, você está lá está construindo agora a sua proposta de intervenção. Aí você está dizendo que o meio ambiente precisa ser mais preservado. Vai estar dizendo que é preciso que empresas privadas também façam engajamento na proteção do meio ambiente. E aí você diz, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Então, você vai dizer em nível de proposta ou a nível de proposta. Olha, sinceramente, se eu fosse você, eu não usava nem em nível e nem a nível. Se eu fosse você, eu usava com relação. Eu usava essa expressão bem aqui, ó. Com relação às propostas ou à proposta. Com relação à proposta, mas eu vou ter que colocar uma crase, e nem todo mundo sabe colocar crase, é um problema. Mas seria com relação à proposta, o assunto deve ser mais discutido. Porque uma coisa é certa, sabe qual é que você nunca vai usar? Não use a nível de, tá bom? Não use a nível de. A nível de é quando você está medindo a altura do mar. É quando você diz que o mar subiu, que ficou a nível de Santos. Olha, o mar subiu tanto que ficou a nível de Santos. Ou seja, o Santos está a nível do mar, quer dizer, estão na mesma altura, não é isso? Aí você pode usar o a nível. Esse a nível é quando se refere ao nível do mar, tá bom? É quando representa na mesma altura. Já o em nível é quando você tem uma escalada. Escalada, primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, existe uma hierarquia. A hierarquia do poder nós temos o poder municipal, o estadual, o federal, certo? Peguemos assim, poder municipal, estadual e federal. Aí você pode dizer assim, ó, em nível de proposta,
o assunto deve ser discutido pelo poder federal, tá bom? Pelo governo federal, governo municipal, governo estadual, governo federal. Em nível de proposta, o assunto deve ser discutido pelo poder, né, pelo poder federal, pelo governo federal. Por que que você diz isso? Porque é uma escalada. E se tem uma escalada, você usa preferencialmente o em nível. Agora, aquela coisa, se você quer realmente impressionar a banca, se você quer arrebentar na língua portuguesa, tirar logo os 200 pontos da competência 1, então você use com relação, no âmbito. Esse em relação eu não gosto muito não, quando eu vejo em redação eu acho muito pobre. Mas use no que concerne, quanto a, tá bom? Você pode, tudo isso substitui em um em nível. Em nível de proposta, você pode dizer com relação às propostas, ou pode dizer no âmbito das propostas, ou pode dizer no que concerne às propostas, ou pode falar quanto às propostas. Tudo isso substitui o em nível. É a melhor forma, mas o em nível também está valendo. Vamos, então, para mais uma dúvida. Mais outra expressão que é muito errada pelos nossos alunos que escrevem redação para o Enem. Qual o correto? A meu ver ou ao meu ver? Ainda há pouco alguém conversou comigo e disse ao meu ver, né? A gente pensa assim, olha, se eu sou mulher, eu digo a meu ver. Se eu sou homem, eu digo ao meu ver. Mas, na verdade, não tem a ver se você é masculino ou feminino, não, tá bom? Aqui é a questão de não usar o artigo antes do pronome. Então, prefira dizer a meu ver. Prefira escrever a meu ver, que quer dizer na minha opinião. Mas, de preferência mesmo, você coloca na minha opinião, que aí você não erra nunca, né? Então, a gente não deve, olha, não é que não seja, não deve usar artigo nessa expressão, porque o substantivo, o ver aqui não é verbo, tá? O ver, ele é um substantivo. Significa opinião ou juízo. Então, a meu ver, a seu ver, a nosso ver e não ao. Assim também, quando você usa aquela expressão está a par. Olha, o Banco Nacional já está ao par do assunto. Não, ele não está ao par do assunto. O banco está a par do assunto e não ao par, é a par. Agora, a língua portuguesa é bem complicada. Por quê? Porque existe a possibilidade de usar o artigo antes dos pronomes meu, minha, teu, tua, seu, sua, a seu ver, ao seu ver. Tem a possibilidade. Porém, a língua padrão, os gramáticos não consideram correto, tá bom? Então, por mais que eles permitam que exista essa brecha aí na gramática, tá? Mas não use ao meu ver, tá certo? Então, quando vocês estiverem fazendo o texto de redação do Enem, não usem a expressão ao meu ver, eliminem. Vocês prefiram colocar assim, com a preposição a meu ver, ou a preposição a par. E se tiver que escrever é ótimo, né? Se tiver que escrever aquela expressão que a gente usa muito, na linguagem oral a gente usa bastante, você diz assim, nada a ver, né? Você está lá escrevendo, você diz, não tem nada a ver um programa envolver-se em outro. Então, você vai escrever nada a ver, ou você vai escrever nada, pegar de novo a borrachinha, ou será se você vai preferir escrever assim, ó, nada a ver? Qual nada a ver que você escreve no seu texto, na sua redação? Você vai dizer nada a ver o Congresso Nacional se envolver com as políticas públicas dos municípios, ou nada a ver com H, né, o verbo haver, o Congresso Nacional se envolver com políticas públicas de um município. O que é que vocês acham? Você usaria nada a ver, essa locução aqui, ó, a ver, ou nada a ver com verbo? Pois é, a forma correta de você utilizar aqui realmente é nada
haver. Esse nada a ver aí com o verbo está errado. E por que que eu chamo a atenção? Porque eu vejo muito esse tipo de erro. A pessoa escrever nada a ver com o verbo haver, quando deve usar assim, essa locução adjetiva, nada a ver, tá bom? Vamos para a próxima dúvida. É a prazo ou é à vista? As pessoas usam muito aqui é a questão da crase, né? Olha, o prejuízo que a natureza vai pegar, vai chegar a prazo para a população. Aí mete um aprazo com crase. Eu coloco porque são erros que aparecem bastante na prova do Enem. Então, a população vai tomar um prejuízo que vai chegar a prazo. Esse aprazo, você usa com crase ou usa sem crase? Queridos, aqui é o seguinte, eu vou ensinar apenas 2 regras para você levar sob crase para a sua prova do Enem, tá bom? Como está chegando o dia aí, então 2 regras básicas para você usar na prova do Enem. As regras são essas. Primeira regra, nunca use crase antes de palavra masculina. Prazo é masculino, prazo masculino. Se fosse à vista, professora, à vista é porque a palavra vista é feminino, então à vista tem crase, mas prazo é masculino, logo prazo não tem crase, entendeu? Primeira regra, nunca use crase antes de palavras masculinas. Então, quando você dizer ou escrever fui a pé ao restaurante, a pé é sem crase, porque pé é masculino. Se você escreve paguei a televisão a prazo é sem crase, porque a palavra prazo é masculino. Antes de palavra masculina, não use crase, só aprenda isso. E a segunda regra que você não pode esquecer sobre crase, nunca use crase antes de verbo. Se o que vem depois é um verbo, meu irmão começou a trabalhar. Está aqui o verbo trabalhar, então não coloque crase. Elas estavam dispostas a terminar o jogo. Terminar é verbo, não use crase. Aprendeu isso? São várias regras para você usar ou não usar crase. Mas uma coisa eu digo, se você nunca usar crase antes de palavra masculina e antes de verbo, tu já acertou 80% do uso da crase. Porque existe a possibilidade de colocar crase antes de palavra masculina, mas é uma forma tão remota de você usar na redação que nem vale a pena a gente falar para não confundir mais você. Leve apenas essas 2 situações básicas sobre o uso da crase. Olha, se tem 2 regras que você tem que aprender sobre crase, porque crase é um assunto difícil, igual hífen, é difícil usar o hífen, não é isso? A crase, da mesma forma, aprenda as 2 regras. Nunca use crase antes de palavra masculina e nunca use crase antes de verbo. Então, se você diz assim, eu vou a Pernambuco, eu vou a Pernambuco, Pernambuco é masculino. Se é masculino, não coloque crase. É assim, eu vou a Pernambuco. Agora você diz, eu vou à Bahia. Eu vou à Bahia. Por que que agora você usou crase para ir à Bahia? Porque a Bahia é feminino. Então, eu vou à Bahia com crase e vou a Pernambuco sem crase. Aí tem até um joguinho que os professores usam. Quem vai de, volta sem crase. Quem vai da, volta com crase, né? Então, se você diz, eu vou à Bahia, com crase. Eu vim da Bahia. Se você vem da Bahia, você vai à Bahia com crase. Eu vim de Pernambuco. Você não veio da Pernambuco, você veio de Pernambuco. Então, se você vem de Pernambuco, você vai a Pernambuco sem crase. Professora, e se for Belém? Faça você o teste. Belém. Vou a Belém. É com crase ou é sem crase? Experimenta o vim. Vim de Belém e não vim da Belém. Olha, professora, desculpe me atrasar, eu vim da Belém. Você não fala assim.
Então, se você não veio da Belém, você vai a Belém sem crase, tá bom? Para saber se é com crase ou sem crase, faça o jogo do de e do da. Quem vai de, volta sem crase. Quem vem de, volta sem crase. Ah, não, vai sem crase. Ou quem vem da, vem com crase. É esse joguinho aqui que a gente costuma fazer, tá bom? Mas regras básicas. Não use crase com nomes masculinos, não use crases com nomes femininos. Antes de verbo, com nomes masculinos e nem antes de verbo. No restante, eu desejo a vocês uma boa prova de Enem sobre isso, mas a gente continua falando sobre a língua padrão no nosso próximo encontro, tá bom? Então, boa noite para você e até segunda-feira com mais aulas sobre língua padrão.